Isso aí. Amém, amém. Testando. O som tá legal. Massa. Então, gente, vamos orar antes de começar. Colocar nossa vida no altar de Deus. Pedir a Ele para nos guiar aqui nesse momento, em nome de Jesus. Meu Pai, muito obrigado por podermos estar aqui na Tua presença hoje. Consagramos esse momento a Ti e te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus, à medida que estamos aprendendo mais a respeito da fé cristã, Pai, mais do que sobre uma igreja, mas estamos aprendendo mais a respeito da fé cristã, da tradição cristã, de teologia. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha falar profundamente a cada coração aqui, ó Pai, e nos incentivar, Deus, nos ajudar a te compreender cada vez mais, ó Pai, te conhecendo, ó Pai, que nós entendamos o que é a vida eterna. Senhor, nessa noite pedimos também perdão, Pai, pelos nossos pecados que temos cometido contra o Senhor, por nossos pensamentos, por nossas palavras, por nossas ações, por nossas omissões. Senhor, temos pecado muitas vezes contra Ti, contra a Tua lei, temos nos apartado do Teu caminho, da Tua graça, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Concede nessa noite um verdadeiro arrependimento e por amor do Teu nome, Pai, dá-nos também a graça de servir ao Senhor com alegria, no poder que procede do Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a seguir nessa noite para a Tua honra e glória. Abençoa tudo que vai acontecer aqui, todo estudo. Flui aqui nesse lugar com Teu espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, no qual nós estamos desde quando Te conhecemos, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos em vós comece e para vós culmine. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Gente, último dia hoje. Galera deu uma sumida aí, não sei se foi por causa do atraso no envio do link, ou se o pessoal cansou mesmo. Quer saber de aula de anglicanismo, mas não. Mas aí a lista aumentou aí essa semana, né, de pessoas que vão se confirmar. Glória a Deus por isso. E domingo aqui nós teremos uma festa linda. E antes disso, lá na cidade da Raquel, nós vamos ter uma festa maravilhosa no sábado, dia 17, que vai ser o dia do sim deles lá, né? Que hora que vai ser aí, Raquel? 18. Vai ser às 18. 18 horas. Muito bom, muito bom. Estarei lá, eu, Bispo, Eric. Boa noite, Natan. Paz de Deus. Então, gente, vamos lá, para a gente não perder tempo aqui. Nós paramos na semana passada. Eu vou pôr para apresentar aqui para vocês. Só um minutinho. A gente estava falando a respeito de identidade, né? Nós falamos na semana passada a respeito da nossa doutrina, né? Qual que é a doutrina anglicana? Quem lembra aí aonde que se encontra, grosso modo, aí, a doutrina anglicana? Vocês lembram aí? Você fala em qual âmbito, assim, na questão... Digamos, os documentos, por exemplo. Que documentos? 39 leis. 39 artigos, né? 39 artigos. Massa. 39 artigos de fé. Ele é conhecido, na verdade, como 39 artigos de religião. Não sei por que é de religião, especificamente, mas são conhecidos assim. Que mais? Tem aquele quadrilátero, né? De Lambert. Fala do credo. Esse aqui, ó. Isso. Escrituras. Deixa eu aumentar essa tela. Opa. Credo. Perdão, gente. Acabei embolando o site aqui. Voltando. 1, 2, 3. Agora sim. Tá. Aqui eu aumento aí. Beleza. Então, falamos aí sobre a nossa doutrina, que são principalmente esse quadrilátero de Lambert aqui, né, que diz que as escrituras
são primeiramente, antes de tudo, a base da nossa doutrina, da nossa identidade. O episcopado, que é o modelo eclesiástico da nossa igreja, né? Os credos, né, apostólico e niceno, que nós temos como confissão básica da fé cristã, né? Antes do batismo, nós deixamos isso bem claro, né? As pessoas que vão se confirmar, por exemplo, confirmam que creem nos pontos desse credo, né? No Deus Pai Todo-Poderoso, que é Criador do céu e da terra. E isso para nós já abre um leque de diversas coisas, porque se Ele é o Criador do céu e da terra, isso tem vários significados para nós, né? Isso significa que a ordem da criação é uma coisa importante. A criação é algo importante. O jeito que Deus fez as coisas é importante. A gente não sai por aí reinventando, reconstruindo as coisas ou desconstruindo as coisas porque a ordem da criação é importante. Ele fez assim, por um motivo, né? A gente, enfim, crê em Jesus Cristo, o seu único Filho, não somente o Cristo, o Messias da fé, mas também um Jesus histórico, né, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Ou seja, você lembra um tempo na história onde houve um cara chamado Pôncio Pilatos e Jesus padeceu debaixo do poder dele, né? Foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Veja, tantos artigos de fé quanto o fato de que Cristo, tanto coisas místicas quanto coisas históricas, estão interligadas em nossa fé, né? E a gente confessa essas coisas como confissões básicas, né? Cremos no Espírito Santo, cremos que essa igreja é católica, né? Que ela não é só presbiteriana, só batista, só católico romana, nem só ortodoxa, mas ela é uma igreja universal, ela é uma igreja católica mesmo, ela envolve diversas confissões de fé. E todas essas confissões de fé que creem nos pontos desse credo, entenda, nós não temos comunhão diretamente com pessoas que não confessam esses credos, né? Esses credos são ecumênicos para nós, não é verdade? Então, assim, nós temos comunhão com todo mundo que crê nesses credos. Por exemplo, os pentecostais, né, os neopentecostais, batistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos e tudo mais. Agora, tem uma galera que não crê, por exemplo, que Jesus é Deus. Tem uma galera que não crê na Trindade, né? Não crê que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que isso não está... enfim, tem problemas com a doutrina da Trindade. Enfim, nós não temos... não estendemos essa comunhão cristã, universal e católica a qualquer crença. A gente não sai por aí dando mão para pai de santo e fazendo culto junto, porque a gente não acredita nesse tipo de ecumenismo. Até porque isso não é ecumenismo, isso é sincretismo religioso. Aí já ultrapassou o normal, né? Mas enfim, nós cremos na Igreja Católica, cremos na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na ressurreição do corpo, e cremos na vida eterna. E a gente não pode perder isso de vista, né? Enfim, os sacramentos, né, são coisas importantes que definem a nossa identidade. Passando aí que nós vamos adentrar um pouco mais na identidade daqui a pouco, né? O batismo, a Eucaristia, nós vamos entrar um pouco mais sobre isso. Os 39 artigos, alguém chegou a ter curiosidade aí de ver sobre os 39 artigos de religião, para conhecer? Acho que o Aiden mandou lá no grupo, né? Alguém chegou ali aí? Ou quer comentar alguma coisa? Achou alguma coisa estranha? Massa, eu vou considerar que tá tudo certo com os 39 artigos. Mas, gente, se vocês não tiveram tempo, tá tranquilo. Depois deem uma lida lá para vocês conhecerem mesmo, porque é importante, tá? Mas o mais importante deles é o livro de oração comum. Aqui que está resumido principalmente a nossa fé. A gente ora o que nós cremos e a gente crê naquilo que a gente ora, tá? É no livro de oração comum que se encontra o compêndio principal assim, da nossa fé, daquilo que a gente crê. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos falar um pouco da nossa identidade, da vida anglicana. Cara, a vida na igreja anglicana, ela é
uma tentativa de equilíbrio entre três coisas, tá? A gente chama de mística, né? Que é a relação com o sagrado, tá? Para quem acha essa palavra muito estranha, sociologicamente, teologicamente, enfim, cientificamente, ela é usada para dizer respeito a qualquer relação com o sagrado, coisas que não são explicáveis, né? Então, o cara tem uma relação com a ceia do Senhor, por exemplo, na igreja pentecostal, na igreja Assembleia de Deus, que é uma relação com o sagrado, é um mistério, ele não sabe explicar, mas ele está ali pegando aquilo. Então, nós temos também esse mesmo tipo de relação, não só com a ceia, mas com várias outras coisas. Por exemplo, a oração é uma relação com o sagrado, ou seja, diz respeito à tal da mística. Enfim, diversos momentos a gente tem a relação com o sagrado. E a gente sacraliza as coisas. Por exemplo, o casamento, ele é um sacramento, ou seja, ele é um sinal visível da graça invisível de Deus. Que graça é essa? A relação, o casamento entre Cristo e a sua igreja. Por isso que a gente acha que... a gente tem certeza pelas escrituras, né, que o casamento é uma coisa realizada para sempre. Né? Foi feito para ser eterno, em nome de Jesus, né? Até que Cristo venha e instaure esse novo tempo, essa nova estação, né? Que é a vinda concreta, finalizando ali o reino de Deus. Né? Antes disso, o casamento funciona pro resto da vida. Por isso que a gente pensa muito bem antes de casar. A gente não incentiva, não apoia, não aprova divórcio em qualquer circunstância. O divórcio é uma coisa assim que tem que ser o último do último do último do último caso. Tá? E é isso. Então, isso é chamado de ortopatia, ou seja, a minha empatia com o sagrado, a minha relação com o sagrado. Né, com a oração, com o jejum, com as disciplinas espirituais, com a palavra de Deus, com a ceia do Senhor, com o batismo. Tá? A vida anglicana é um equilíbrio entre a mística, a dogmática, ou seja, a reflexão sobre o sagrado. Isso a gente chama de ortodoxia. Né? Ou seja, eu pratico a oração e experimento Deus na oração. Essa é a minha mística. Mas tem um momento que eu paro para refletir sobre a oração e ensinar sobre a oração. A partir daí nasce a dogmática. É onde eu ensino sobre essas coisas que são espirituais. Né? Ensino isso para as pessoas. Isso a gente chama de ortodoxia. E por fim, a ética. Ou seja, uma vivência a partir dessa relação com o sagrado e dessa reflexão com o sagrado. E isso a gente chama de ortopraxia. Não sei se tiver ficado confuso aí, vocês podem perguntar na hora. Tem poucas pessoas aqui, então você pode desativar seu microfone e já perguntar na hora. Então, a vida anglicana, digamos que ela é uma busca de equilíbrio entre essas coisas. Quer ver? Muitas igrejas são baseadas somente na ética. Não sei se vocês já viram igrejas assim. Ela não está nem aí para oração, para jejum, para nada disso. Ela só quer saber de ética, que o importante é você ser uma pessoa ética, organizada e tudo mais. Já tem outras que são baseadas na dogmática. Aqui é uma igreja da doutrina. Aqui a gente não quer saber de oração, de revelação. A gente não quer saber que Deus faz coisa, que o Espírito Santo ainda está em ação. Aí o cara é tão dogmático, mas tão dogmático que cria uma doutrina que diz que os dons cessaram. Hoje em dia não existe mais dons espirituais. Acabou. Né? Hoje em dia não expulsa mais demônio, hoje em dia não existe mais cura, hoje em dia não existe mais nada. Né? Ou seja, é uma igreja centrada somente no dogma. Né? E se esquece da mística, da coisa espiritual. E já tem igreja que é mais mística. Por exemplo, é uma tendência das igrejas pentecostais serem mais místicas. É só a relação com o sagrado, é orar em línguas, é oração, é revelação o tempo todo, é aquela busca do mistério, e se esquece muitas vezes da palavra, da dogmática, e muitas vezes esquece da ética também. Né? Então, o desafio da vida anglicana é o equilíbrio entre essas três coisas que são importantíssimas para nós. Tá bom? Vamos passar aqui. Beleza. Nossa escritura eclesiástica, a gente já falou com vocês. Eclesiástica tem a ver com igreja, né? Ou seja,
Como que a gente organiza a nossa igreja? Eu já disse para vocês antes, por meio de bispos, presbíteros e diáconos. Alguém ficou com alguma dúvida a respeito dessa estrutura, quando a gente falou na semana passada? O que é um bispo, o que é um presbítero, o que é um diácono? Não, né? Enfim, nós somos protestantes. Embora a gente creia aí no sacerdócio universal de todos os crentes, né, nós cremos que essa doutrina não é incompatível com a existência de um papel especial de coordenação, né, de ministração, de manutenção da unidade da verdade que é conferido por Deus ao ministério ordenado, que é o clero. Né? Se não fosse assim, Deus não teria estabelecido pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vocês veem isso lá no livro de Efésios. Né? Embora nós creiamos no sacerdócio universal, o que significa o sacerdócio universal de todos os crentes? Significa que todos os crentes têm acesso a Deus para conversar com Ele, para orar a Ele, para interceder pelo mundo, para pedir perdão a Deus. Você não depende do sacerdote para receber o perdão de Deus, certo? Mas isso não significa que você não precisa de um pastor. Isso não significa que você não precisa do clero, né? Por quê? Porque o bom pastor, que é Jesus e que se relaciona diretamente com você, ele ministra muitas coisas do seu pastoreio a você por meio de pastores. Ah, quem que diz isso? É o Jaime Júnior que inventou essa doutrina? Não. A própria Bíblia diz que Deus, né, que Jesus, quando ele subiu às alturas, ele concedeu dons aos homens. E alguns dons que ele estabeleceu foi dons de apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, enfim, ele estabeleceu pessoas para cuidarem do rebanho de Deus. E você vê isso espalhado na Bíblia toda. O Novo Testamento é recheado de momentos em que o apóstolo Paulo está incentivando Timóteo a estabelecer, e Tito também, né, a estabelecer bispos, presbíteros, para cuidarem do rebanho de Deus. Ou seja, o clero é o grupo de todas as pessoas que são sacerdotes dentro da igreja. Ele é um povo chamado para prestar um serviço ministerial dentro da igreja de Deus. Ficou claro aí, gente? Tá tranquilo? Até aí? Eu esqueci de falar no início, gente, se quem puder deixar a sua câmera ligada, deixa aí para nós, para não ficar parecendo que a gente tá falando pro nada aqui. E quem não puder, fica tranquilo, tá? Não se constrange, tá tudo tranquilo. Vamos lá. Além desses ministérios, que é o ministério ordenado, a gente acredita e incentiva os ministérios que a gente chama de ministério local, né? Evangelistas, acólitos, né? Pessoas que cuidam ali do altar. Na Igreja Católica, o acólito é chamado de coroinha, né? Tem ministros de música, ministros de dança, tem discipulado, tem acolhimento, tem célula, visitação. Tudo isso é importante para nós também, tá bom? Bom, agora eu queria falar um pouquinho da nossa estética. Eu falei lá de ética, né, que a gente tenta coordenar aí a mística, a dogmática e a ética. Mas tem mais uma coisa aqui também. A estética é importantíssima e imprescindível para nós. Sabe por quê? Porque para Deus também é. Não sei se você já leu no Velho Testamento o quanto que Deus era preocupado com detalhes. Você já viu isso? Quando Deus lá ordena a construção do templo lá de Israel, do tabernáculo primeiro e depois do templo de Salomão, por exemplo, onde era o lugar do encontro entre Deus e o povo. Né? O templo, da perspectiva do Velho Testamento, era exatamente isso. Né? O lugar da conexão entre o divino e o humano. Aquele era o lugar sagrado. E aí, como é que Deus mandou construir? Falou, Moisés, constrói aí com madeira, né, do jeito que der, só para proteger aí, para o pessoal entender que está num lugar diferente, né? Põe uma cortina aí entre o santo do santo e o santo lugar, e é nóis, está tudo beleza. Foi assim que Deus mandou ele construir? Não. Deus mandou construir, cara, entalhando com ouro, trazendo, e ele fala assim, contratem os melhores artífices de tapeçaria, os artífices de ouro, pessoas que fazem monumentos, esculturas. Chama essa galera que tem a manha com isso
para poder produzir a arte que eu vou pedir aqui para você. E aí Deus começa a pedir eles para fazer coisas que não têm funcionalidade. Porque a arte é exatamente isso, né? Ela só tem o propósito do deleite estético, da beleza. E Deus pede para fazer isso no templo. Uma coisa é Deus pedir para fazer uma coluna, aí a coluna naquele lugar ali vai ser bonita, mas ela tá ali só para sustentar um outro negócio. Mas não, cara, tem coisas ali que Deus pede para construir no templo que não tem necessidade e nenhuma funcionalidade a não ser a beleza, né? Constrói isso, cria aí para mim uma romã e pinta essa romã de azul. Para que Deus pediu isso? Para que Deus pediu para entalhar e fazer uma imagem de escultura de anjos, né, de querubins para ficar em cima da arca, com as suas asas tocando uma outra e tudo mais? Será que Deus não ia descer se não tivesse arte? Né? Ou seja, uma coisa a gente vê ali, Deus se interessa pela arte, Deus se interessa pela estética. Tá? E sendo Deus o único ser incriado e perfeito desse mundo, porque todos nós somos criados por Ele, né? Ele é o único que é incriado. Ele é o portador em perfeição de todos os atributos. Dentre esses, nós podemos afirmar que Deus é também o sumo belo, né? Não é igual o Belo, o cantor brasileiro, não, né? Que é a propaganda enganosa. Deus é o sumo belo. Em decorrência, toda a criação é bela. Vocês já pararam para imaginar isso, cara? Vocês já pararam para olhar os rostos das pessoas aqui nessa live? As pessoas, as crianças, já parou para olhar a criação? Já parou para olhar as árvores? Já parou para olhar uma fruta? E você vê assim, cara, Deus poderia ter simplesmente criado a fruta para a finalidade alimentar. Mas não, ele cria com beleza. E que uma manga vermelha, uma manga verde, e por dentro ela é amarela. É claro que todo esse amarelo está tudo misturado ali com uma função, mas existe uma beleza ali. E essa beleza não é só fruto de anos de evolução, coisa do tipo não, sabe? Deus poderia ter feito isso, sei lá, um mundo completamente preto e branco, mas ele cria lá um pôr do sol, né? E uma coisa admirável. Agora, se eu e você não tivéssemos o senso estético dentro de nós para poder admirar, não ia fazer sentido nenhum dizer que uma coisa é bela, né? Mas aí que tá, Deus colocou um eco da sua própria voz dentro do coração humano. E isso não tem função de sobrevivência nenhuma dentro de você. Você simplesmente admira quando você vê uma coisa bela, quando você olha para um pôr do sol, quando você vê uma pessoa bonita, quando você vê uma arte bonita, quando você vê essas coisas e o seu coração se eleva, de alguma forma você vê algo que não é dessa criação, algo que está ali dentro de você. Então, para nós, cara, a estética, a beleza é uma coisa importante no culto, tá? Diz aí. Algo que até em BH, né, agora nessa época é muito recorrente, são os IPs, né? Algo tão belo. Cara. E assim, não tem. A não ser até a função, assim, que a árvore tem, mas é a beleza, né? Toda a beleza dos IPs. É verdade. Você vê isso na criação de Deus. Você vê lá no Jardim do Éden, né? Deus cria um negócio todo bonito, mete um rio ali no meio, tal, faz um negócio legal. E outra coisa, quando você chega lá em João, no Apocalipse, ele fala que a nova Jerusalém, que desce do céu para se encontrar com a terra e unir tudo de novo, ela vai ser uma cidade marcada por beleza, né? E embora nós sejamos pecadores, né, resta em nós a capacidade de valorizar, de admirar a beleza. Naquilo que nós podemos denominar de isso é sensibilidade estética, né? Essa capacidade de criar beleza, de admirar a beleza, né? E que a gente pode chamar aí também de capacidade artística. Então, nós valorizamos a arte e os artistas. Diz aí, Raquel. Eu sou formada em engenharia civil, né? Aham. Sou formada em engenharia civil. Quando eu comecei a transitar da engenharia para maquiagem, na verdade, eu nunca tive interesse em trabalhar com maquiagem. Eu peguei maquiagem para vender, porque eu não conseguia emprego e eu não queria voltar para engenharia. Uhum. E aí eu fiquei nessa resistência desse tipo de preconceito. Porque até então, o que eu ouvia muito, eu venho de uma igreja dogmática, fui criada numa igreja dogmática,
que é parede branca, malemar um trocinho no Natal, quando tinha. Então, assim, eu cresci com esse preconceito de arte é pra tirar o foco, ou é pra, né, enfim, distrair. E, nossa, gente, a unção de Jezabel eu já ouvi, que eu tava aquela coisa toda. E foi no Seminário de Missões Urbanas da Metamorfose, quando ainda era comunidade. Eu participei, e foi lá que eu decidi participar de veras, né, de fazer parte como membro, que um amigo meu que é missionário, que é o Bessone, ele virou para mim e falou assim: Raquel, eu tive uma visão. Caraca. E eu estava batalhando comigo mesma, porque eu tinha ganhado o curso de maquiagem profissional, eu ganhei. Uma amiga minha me presenteou com aquele curso e eu não queria fazer por preconceito. E eu tava no embate com Deus, assim, poxa, eu vou trabalhar com futilidade, eu vou trabalhar com um troço tão superficial, né? Tão lavou, saiu, aquela coisa toda. E aí ele chegou pra mim e falou assim, olha, vamos brincar de crente, porque eu tive uma visão. Ele me chamou lá no canto, ele falou assim, amiga, eu acabei de ver mulheres saindo de uma cadeira que você está trabalhando, e elas saíam dessa cadeira brilhando. Porque elas viam nelas que elas valiam a pena. Elas começavam a se amar, e aí elas conseguiam amar o próximo. Que doido, cara. Eu arrepiei até a orelha. Até hoje eu emociono quando eu lembro disso, que foi ali que quebrou tudo isso na minha cabeça. E aí eu comecei a perceber que a estética ela é muito mais profunda do que só uma unção de Jezabel. Já ouvi, né? A própria, na Bíblia mesmo, fala várias vezes, eu já li N vezes sobre as instruções para construir o templo, e que Deus falava que eu vou capacitar esses artesãos, e é para ter os melhores artesãos, e eles vão ser capazes de ensinar outras pessoas a serem artesãs também. Depois fala, né, Cantares de Salomão, a noiva que vem adornada, e ataviada, e perfumada. E não é futilidade. Exato, cara. Futilidade. Eu, a vida inteira, eu lembro até hoje, com 13 anos, eu fui em Ouro Preto. Quem foi em Ouro Preto ali, aí já sabe o que é Ouro Preto. E eu voltei pirada, com tanta igreja mais linda, com tanta arte linda. Tem uma igreja que metade foi feita pelo Aleijadinho, metade foi feita por um escravo, e você vê que um anjo é gordinho, o outro é mais magrelinho, porque é um troço assim, maravilhoso. Então hoje, quando fala dessa questão da estética, eu consigo enxergar, por trabalhar com essas mulheres que estão com a estética quebrada e que não conseguem se amar e não conseguem enxergar nelas valor suficiente para alguém sequer interessar nelas. Jesus mesmo, não é nem questão de homem, não. É de Jesus mesmo. Cara, que bênção isso, velho. É um troço muito louco. Que testemunho. Porque normalmente, né, se fala, pá, você vai trabalhar com isso, né? Pode ser até seu ganha-pão, né? Pra você poder dizimar, né? Agora, o valor da beleza, o valor da arte, normalmente, assim, é muito decadente, né? Principalmente dentro da teologia protestante mais radical, né? Científico. E aí todo emprego, todo trabalho com isso é visto, assim, no máximo como um trabalho. E menos como o valor, a importância. Por exemplo, o cara quer ser músico, ou o cara quer ser poeta, a pessoa quer ser dançarina. Aí normalmente não se vê a importância e como que isso também é vocação de Deus. A vocação não é só trabalhar no clero. Vocação, do ponto de vista bíblico, é a vocação do seu trabalho. Ser um professor, né? Ser um esteticista, ser isso, ser aquilo, né? Ser um psicólogo, ser um médico, tudo isso é importante do ponto de vista
do chamado, da vocação de Deus. Isso também é vocação. Inclusive, para quem quiser, tem um livro muito bom aqui do Tim Keller que fala sobre isso. Fé e trabalho. Como integrar fé e trabalho. Muito bom, vale muito a pena a gente refletir sobre isso. Mas especialmente no campo da estética, né? Normalmente nós viemos de igrejas que esse tipo de teologia que não valoriza a estética reflete aonde? Na parede da igreja, na arquitetura da igreja. A igreja quadrada, paredes brancas, né? No máximo sei lá, alguma foto de um monte de cordeirinhos lá atrás. E se for desenho, não pode, que é imagem, né? E não pode ter nada parecido com imagem. E aí enche a igreja, às vezes, de imagem de coisa judaica, né? Que não tem nada a ver com a fé cristã, né? Não, símbolos cristãos, de jeito nenhum, misericórdia, cruz não. Mas tem uma menorá, né? Tem um candelabro lá no altar, tem um não sei o que, mistura e toca o chofar e coisas do tipo, né? Aí fica aquela estética mais brega e joga fora tanta coisa linda da fé cristã, né? Contempla aí essa imagem, né? Esse é um desenho de estilo copta, né? Que são os cristãos egípcios. Eles sempre pintam nessa estética. Depois dê um Google nisso, né? Normalmente, Jesus e os discípulos têm esse tom de pele aí mais parecido com o tom de pele dos egípcios. O olho é sempre grandão, né? Isso é essa arte. Porque normalmente a gente conhece a arte europeia, a arte lá da Jesus loiro de olho azul. Que é Jesus lourinho de olho azul e tal. Mas você tem uma riqueza, quando você olha para todas as culturas, você vê uma riqueza maravilhosa. E tem coisas que não mudam, né? Tem coisas que são métodos dessas pinturas. Por exemplo, isso é uma pintura da ceia, né? Leonardo da Vinci, se eu não me engano, pintou um quadro desse. E ele é completamente diferente, mas tem um método que não muda. Jesus está no centro, tem os discípulos em volta e tem um que está com a cara virada para o outro lado. Por quê? É o Judas, ele não faz parte da ceia, Jesus está segurando o cálice. Sempre tem os elementos que não mudam dentro dessas coisas. Isso chama arte religiosa. Vamos ver um pouquinho sobre esse negócio aí de arte religiosa e arte sacra? Rapidamente, ó. A gente valoriza, tá? Dentro das nossas igrejas, dos nossos cultos, a arte religiosa, tá? Ou seja, qualquer arte que tenha o tema do sagrado. Então, a arte lá que mostra Davi e Golias, por exemplo, né? Aqueles desenhos chiques lá, Davi segurando a cabeça de Golias. Enfim, toda a arte que trata de assuntos religiosos, a gente chama de arte religiosa. Mas existe uma outra arte que chama arte sacra. Ela não é só religiosa, ela é uma arte exclusivamente feita para o culto. Para proporcionar, além de um prazer estético, ela produz a condução do pensamento e das emoções das pessoas para o sagrado, tá? E essa arte, ela é propriamente liturgia, ela é ofício, trabalho do povo, né? Encontrado em todas as épocas e culturas. A própria organização do culto é um tipo de arte, né? Todas elas podem ser de caráter sonoro, rítmico, visual, plástica, escultural, dramática. Por que não? O teatro não pode entrar nisso, né? A gente acha que arte sacra, no mundo evangélico, é só música, né? Não, arte sacra? Como assim? Nem existe arte sacra. Mas na hora que você vai ver o conceito de arte sacra, que a música é a arte feita para o culto, né? Para proporcionar essa condução do pensamento das pessoas, das emoções das pessoas a Deus, você pensa só em música. Mas, cara, o Deus que criou a arte, ele não criou só música. Quando você olha para a criação de Deus, ele criou beleza visual também. Por que essa beleza visual não pode entrar e não deve entrar no culto, né? Ou seja, as pinturas, as esculturas, coisas que elevam seu coração e te direcionam para Deus. O ambiente, os cheiros, né? As coisas visuais, os elementos visuais, né? Um data show, um PowerPoint, sabe? As igrejas precisam preocupar mais em conquistar o coração das pessoas, porque a liturgia, tem um autor que fala muito sobre isso ultimamente, que é o James Smith, né? Que tem falado muito sobre esse negócio. Não adianta você ter só uma igreja dogmática que ensina a verdadeira doutrina. Por quê? Nós estamos no século XXI. A gente lida com uma geração
que é afetiva. E se a igreja, se a liturgia cristã não afetar o coração das pessoas, né, não pegar o afeto das pessoas, a gente vai estar falando um monte de coisas importantes, né? Vai estar pregando uma pregação perfeita para um público do século XIX, mas diante de um público do século XX, que não vai entender nada do que você está falando, do século XXI, né? Que não vai entender nada do que você está falando, embora você esteja falando a verdade, né? Então nós estamos, ao longo da história toda, Deus sempre se preocupou em afetar não só a nossa mente, mas também as nossas emoções, a nossa estética. Isso é importante, tá? A admiração do sagrado. Pode falar. Você está falando aí, eu tô lembrando, há pouco tempo, lá na minha igreja, teve um estudo daquele livro do Francis Schaeffer, né? Massa, Arte à Bíblia. Esse mesmo. E vale a pena a gente lembrar também como é que a própria arte, né, a própria beleza, seja os mais diversos tipos de arte, né, a arte em si, ela já é uma glorificação a Deus, né? Sim, cara. E eu lembro também daquela passagem lá dos povos que vão apresentar os frutos de suas culturas, exato, né, a Deus. Então, isso envolve arte e tal, dá até pra gente pensar, né, os brasileiros chegam lá com samba, um maracatu. Exato, velho. E aí entra também a outra parte, que o Nathan tá aí também, né, meu amigo, a gente muito crítico aí às músicas worship, as músicas que já são informadas, né, e a gente só transfere um estilo para as nossas músicas, e aí acaba perdendo um pouco perdendo muito dessa característica cultural nossa, que também aponta para Deus, glorifica Ele, né? Exato. E quando a igreja perde, é Deus que está perdendo nesse sentido, né? Porque Ele está deixando de receber a nossa cultura como adoração. A gente está pegando um objeto do outro, né? A gente está pegando o objeto do Hillsong e entregando ali para Deus. Não que seja errado, não tem problema nenhum. Mas Jesus é digno de receber, cara, daquilo que nós temos, né? Nós temos que encontrar a nossa cultura e entregá-la para Ele, né? Não só a cultura musical, a cultura estética de modo geral, né? Precisa ser entregado para Ele. Cara, a gente é uma igreja que valoriza, né? Que ama a estética. E essa estética, ela pode ser tradicional ou pode ser contemporânea. O importante é que ela seja bonita, tá? Pode ser aquela estética católica, que você bate o olho, aquela coisa barroca, aquele negócio lindo daquele do século XVIII. Pode ser uma coisa do século XIX ou pode ser algo do século XXI. Mas o importante é que seja bonito. As músicas precisam ser atualizadas e serem feitas de modo belo para Deus. É importante se preocupar com isso, né? Tem gente que falava na minha época, né? Falava, vou desentoar um hino aqui para Deus. É para Deus mesmo, né? Então pode ser de qualquer jeito, né? É claro que eu entendo que as pessoas estavam dizendo que é Deus que está ouvindo e Ele conhece o nosso coração. Isso é verdade, tá? Mas assim, as pessoas costumam pensar que, já que é para Deus, você pode oferecer de qualquer jeito. E não, cara, a gente precisa admirá-lo e ver que Ele é digno de louvor. Ele criou a beleza e nos deu a graça de admirar a beleza. Então a gente precisa amar boa música e procurar produzir ao máximo uma boa música, né? Amar uma boa pintura e produzir ao máximo uma boa pintura, né? Até o nosso corpo, a nossa vida ser esteticamente belo e buscar adorar a Deus com aquilo que nós somos, né? Diz aí, Raquel. Você falou um negócio de atrair essa geração, né? De, tipo, sim, geração. Hoje eu trabalho com imagem pessoal, voltada para a venda. Então, é a maquiagem adaptada para dentro da venda. Dentro disso, a gente tem um estudo que ele é científico de um iraniano. Eu só não sei pronunciar o nome dele, mas é um iraniano. Que ele fala o seguinte: o cérebro humano só leva 30 segundos para determinar se confia ou não em alguém. 55% desses 30 segundos é a estética, é o visual. Exato, velho. É o que a pessoa veste, é o que ela tá vendo, é a cor, é tudo aquilo ali. 38% é a entonação da voz, é o jeito que gesticula, é a postura, e só 7% é o que é falado. Caraca, hein? Isso é técnica de venda, isso é um estudo sobre venda, sobre persuasão. E também aplica dentro da igreja, porque não deixou de ser persuasão. Sim.
querendo sem demonizar a palavra, é persuasão da mesma forma. É um dadinho científico bom. E que acaba assim, que a gente precisa ver isso, nós pastores, nós, enfim, igreja de modo geral, ver isso e aproveitar isso para o reino de Deus. E o que é feito no final das contas é, a igreja ignora isso completamente, não quer saber disso de jeito nenhum. É aquele povo, odeio igrejas de parede preta, odeio, enfim, eu odeio worship, eu odeio essa parada toda e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? As Lagoinhas Savassi, não tem ninguém da Lagoinha Savassi aqui não, é só pra... As Lagoinhas Savassi da vida vai conquistar o coração dessa geração e vai trazer pra lá. E aí na hora de ensinar a palavra, possivelmente, eu não estou dizendo que faz isso, tá? Eu só estou usando um exemplo aqui que normalmente faz parte do estereótipo das pessoas, mas normalmente essas igrejas das luzinhas, das paredes pretas, vão conseguir produzir uma entonação boa, vão conseguir produzir coisas bonitas esteticamente para a nossa geração e vão atrair o coração dessas pessoas e vão ter uma palavra água com açúcar horrorosa, né? E é a coisa que menos importa para a geração hoje. E para Deus é o mais importante. Então, assim, aí as outras igrejas querem investir nessa coisa dos 7%, porque ela é mais importante para Deus, e aí esquece de todo o resto. E aí as igrejas ficam pequenas e falam, é porque as pessoas não gostam de ouvir a palavra. Não, cara. Na verdade é porque o cara tá com preguiça estética, tá com preguiça de se atualizar, com preguiça de produzir algo belo, porque é difícil, né? E tá com preguiça da nossa geração. E aí a gente precisa, cara, se preocupar com isso. Sempre ser aquele... o Eric vive falando sobre isso, né? É o sensório... Eu esqueci o nome do conceito que ele usa. Mas daqui a pouco eu vou lembrar. Mas reflexivo, sensório, ao mesmo tempo. Tá? Multissensorial reflexivo. É isso aí. A gente precisa de ser multissensorial e reflexivo ao mesmo tempo. É uma abordagem da nossa igreja. Multissensorial porque não é só o senso estético de visual, né? Tem o audiovisual também. Existe o cheiro, existe o ambiente, existe tudo isso também. Tudo isso é importante na hora da gente cultuar a Deus e na hora das pessoas verem o culto e falarem, cara, eu quero participar disso aqui. Cara, nós pregávamos aqui na igreja antigamente mensagens de 1h30 com conteúdo pesadíssimo. E aí, no final das contas, algumas pessoas ficavam na igreja. Cara, e aí, curtiu a palavra? O que você entendeu? Mano, a gente perguntava assim, inclusive, por que você ficou aqui na igreja? A palavra é boa? Cara, eu gostei demais aqui do ambiente, cara. Que ambiente lindo. Adorei isso aqui. Até o seu jeito de falar é muito legal. A pessoa não lembrava de bolhufas do que eu tinha falado. Mas o ambiente conquistou aquelas pessoas. Então, assim... Você tá. E volta, e volta. E ouve de novo, e volta de novo. A pessoa quer voltar. Exatamente. A venda não é a primeira vez, é a fidelidade da pessoa. Exato. E aos poucos a palavra de Deus vai entrando ali no coração. O lance é conseguir, no meio disso tudo, trazer uma palavra sólida, né? O evangelho de Jesus. E que Cristo seja o centro do evangelho que está sendo pregado. Porque senão a galera vai se perder. Né? Esse é o centro, isso é importante, tá? E é claro, a gente tem uns obstáculos contemporâneos aí, né? Que as pessoas costumam desconhecer a diferença entre arte sacra e idolatria. Porque não pode ter uma escultura, qualquer imagem é do demônio. Gente, o pessoal ainda tá cortando aí as chamadas, né? Essa aqui vai terminar em 5 minutos. Assim que terminar, eu chamo vocês de novo no grupo e a gente entra de novo. Oi? Faz o seguinte, já abre aí uma nova chamada e boa. deixa no chat. Eu fiz isso ontem, aí automaticamente já vai todo mundo pra lá. Já vai todo mundo, né? Vou fazer isso aqui já de uma vez. Abrir uma nova... como eu tô gravando, eu preciso abrir nessa mesma aba. Só um minutinho aqui. Já vou jogar pro Meet. E... beleza. Criar aqui uma nova reunião. Tá. Já eu já mando lá o link para vocês. Beleza. Voltando. Aí.
Gente, escultura não é pecado na Bíblia. Nós lidamos muito com pessoas que são iconoclastas, né? Nós temos que destruir todas as imagens, né? Lutero, aconteceu isso na época dele, né? Os discípulos dele, de repente, quando ele foi preso, né, foram para as igrejas católicas quebrar as imagens, os altares e tudo mais. E ele mesmo falou com os caras, cara, não é para fazer isso. Não é sobre isso que eu estou falando, sabe? O lance é a idolatria, a adoração, a devoção a essas imagens, a essas pessoas, é horroroso. Isso detona a fé cristã, né? Por outro lado, quando você consegue ver uma imagem de Maria, ou uma imagem de Jesus, ou uma imagem de São Francisco, ou de Santo Agostinho, e olhar e lembrar da vida que essas pessoas tiveram, e você olha para elas e fala, cara, eu quero imitar a fé que eles tiveram, isso está de acordo com a palavra, inclusive, né, que está escrito lá em Hebreus, para você observar a fé dos seus ancestrais na fé e imitar a fé que eles tiveram. Tá? Isso foi criado dentro da igreja para inspirar a nossa fé. Não foi criado para ser objeto de devoção. Inclusive é o catolicismo popular que costuma adorar isso. Mas no protestantismo popular não é muito diferente, não. Tem gente que idolatra o pastor, né? Tem gente que idolatra a toalhinha que o pastor usa, ele leva lá e quase que faz um altar para aquela toalhinha, né? Isso é idolatria do mesmo jeito, faz diferença nenhuma, tá? Tem gente que idolatra o carro, idolatra o filho, idolatra o ideal de família ou algum ideal político que tenha. Enfim, tem gente que idolatra de tudo, tá? Você falou aí, Raquel, foi mal. Idolatra as imagens do leão. Idolatra as imagens de leão, pelo amor de Deus. De botar desenho de leão. De leão, nunca vi. Idolatra os artistas. Enfim, é triste essa realidade. E o desconhecimento das proibições católicas no período colonial, que é uma realidade brasileira também. As igrejas brasileiras evangélicas normalmente não têm muita estética, porque quando chegaram aqui no século XIX, foram proibidas de construir templos nesse formato aqui, parecido com igreja, porque só podia ter formato de templo uma igreja que fosse católica. E aí acontecia esse problema, né? Outra coisa, aí as igrejas os pastores não podiam se vestir com vestes sacerdotais, e aí os pastores foram se acostumando, e as igrejas foram se acostumando a viver sem essa estética ali dentro, sem o pastor vestido de pastor, o pastor não usando colarinho clerical. Você sabia que o colarinho clerical, né, que os padres normalmente usam, foi uma invenção protestante? Foi uma invenção de um cara escocês, protestante, presbiteriano? Então, foi criado com essa ideia de que nós somos escravos de Cristo. A nossa garganta foi feita para pregar a palavra de Deus, né? Com o tempo, os próprios católicos começaram a adotar isso e hoje eles usam mais do que nós. Por quê? Porque quando abriu as igrejas aqui no Brasil, no século XIX, a legislação brasileira era católica, era um estado religioso católico, e ele proibia os protestantes de usar o colarinho, de usar vestes, de ter igreja parecida com o templo. Então isso acabou gerando uma cultura de não estética entre os protestantes. Mas é claro que nós estamos livres disso hoje, a gente precisa romper essa barreira, né? Isso foi interessante, porque até que eu te falei, né? Um amigo do serviço, quando eu mostrei para ele algumas fotos da igreja, ele falou, mas eu posso estar usando o colarinho como se fosse roupa de padre. Uhum. Não é católica a igreja, não é evangélica. Exatamente, porque acabou criando uma cultura. Então é bom a gente respeitar isso e não brigar com o pessoal também, né? Ah, você não entende, que é isso e aquilo. Voltando aqui, gente, vou enviar uma nova chamada aqui agora. É triste o Google Meet ter essa prática. Tava tão bom antes. Meu celular. Um minuto para quem está aí online.
para quem está assistindo pelo YouTube. Beleza. Voltando todos. Massa. Aqui novamente. Thales, Kaique. Gabi, Félix. Faltando a Ana. Mandar para a Aninha aqui também. Tá aí a Raquel de volta. Vou mandar nossa tela de novo. Massa. Então, gente, voltando aí, a gente estava falando sobre esse... a teologia, a influência, né, dessa teologia iconoclasta pentecostal americana aqui no Brasil, teve muito isso também. O pessoal de uma linha do protestantismo mais radical, né? Vocês não sabem, para quem não sabe, teve um protestantismo, né, calvinista, luterano, né, que não rompeu totalmente com várias coisas da tradição cristã. Né? Inclusive Calvino, Lutero eram pessoas apegadíssimas à tradição, aos pais apostólicos, né? Viviam citando esses caras nos seus escritos, né? Eles recuperam inclusive escritos de pais apostólicos, eles meditam sobre isso o tempo inteiro, eles aproveitam de tudo que a igreja criou. Né? O Calvino e o Lutero tinham um entendimento da Eucaristia, do batismo como sacramentos, né? Aí, posterior a eles, vem surgindo o pessoal da Reforma, que é conhecido como Reforma Radical. Né? Anabatistas, não são os batistas, tá? Anabatista não tem nada a ver com a Igreja Batista. Inclusive, historicamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Igreja Batista, propriamente, vai sair, depois de um tempo, de dentro da própria Igreja Anglicana, se eu não me engano, no século XVIII. E vai ter as suas ênfases teológicas e tudo mais, e foi mais conhecida por causa de algumas questões relacionadas ao batismo. Né? Mas vamos lá. Essa galera acabou influenciando muito a teologia no Brasil, porque teve uma influência muito forte americana aqui. E tudo que era forte lá ficou forte aqui também. Então é importante a gente pensar nisso. E muito, cara, ignorância bíblica e histórica sobre os elementos estéticos da igreja. Tem gente que acha que isso é invenção, que isso é modinha, né? Na verdade, quem não faz isso é que tá de modinha. Ou seja, eu estou seguindo o espírito desse século, o jeito que as coisas funcionam hoje, e estou me esquecendo da tradição cristã. Né? E também a preguiça, né? O mau gosto na busca de uma estética contemporânea adequada. Tá? Que isso é triste também. Mas vamos passando aí. Resumindo, gente, que igreja nós somos?
Eu quero concluir todo esse estudo que nós fizemos até aqui. Que igreja nós somos? Primeiramente, cara, a gente é uma igreja, tá? E a gente se considera um ramo provisório da igreja de Cristo, né? Da igreja de Jesus. Como assim um ramo provisório, Jaime? Sim, é um ramo provisório. O anglicanismo não vai existir para sempre. Mas a igreja de Jesus, o reino de Deus, sim. Inclusive, a gente ora pela unidade cristã. Jesus mandou a gente orar por isso. Né? Jesus orou por isso. Por que não vou me juntar a ele e orar pela unidade cristã? Né? Tem uma oração linda no nosso Locke, que expressa a nossa fé, né? Que diz isso, né, na oração pela igreja. Pai, provê que as igrejas possam ensinar o teu evangelho, abençoa os teus ministros para que eles façam tal, não sei o quê. Conforta os doentes e os aflitos, aos rebeldes, né? Confronta os rebeldes e tudo mais, e conduze-nos à unidade de coração e de pensamento no corpo da tua santa igreja católica. E aí conclui a oração. O que é isso? Nós estamos orando, né, para que nós tenhamos cada dia mais e mais uma unidade de coração e de pensamento no corpo da igreja de Cristo no mundo todo. E que em breve vai existir uma igreja só em torno de Jesus. Tá? O anglicanismo é um ramo provisório. É uma estação em que você se encontra hoje, ou talvez não, né, quem não se encontra, para poder nos conduzir a essa igreja final, que é a igreja de Cristo. Tá? Por isso que a gente não se considera a última bolacha do pacote, nós somos uma delas. Tá? E nós temos um jeito específico de ser que a gente gosta. Né? Enfim, as pessoas que chegaram, encontraram no anglicanismo essa conexão histórica, essa coisa toda, é maravilhoso. Mas tem igreja, cara, que não vai com a cara disso, que não gosta disso, infelizmente. Mas enfim, tem igreja e são nossos irmãos em Cristo, e a gente bate nessa tecla todos os dias. Tem gente que não gosta de recitar o credo e tudo mais, mas se você pergunta, ele concorda com cada ponto ali daquele credo. Né? Então, assim, nós somos irmãos e ponto final. Tá? Nós assumimos a igreja de Cristo. Tá? Então, primeiramente, nós somos uma igreja. Segundo lugar, somos uma igreja histórica. Né? Ela tem as suas raízes, que a gente contou, né? Desde o primeiro século, essa igreja nasceu lá nas Ilhas Britânicas, com o povo celta, e depois teve uma fase romana, depois teve uma fase reformada, que está até hoje, depois foi se espalhando pelo mundo. Existe uma história nessa igreja. Né? Não é uma igreja que nasceu ontem, e nem que nasceu com Henrique VIII, né? Como dizem por aí, né? Que o Henrique VIII fundou a igreja anglicana. Pelo contrário, quase afundou, mas ela continuou firme, graças a Deus. Outra coisa, gente, nós somos uma igreja bíblica, a gente preza pela Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, tá? E isso custa caro para nós. Ser uma igreja bíblica custa caro, porque muitas vezes as pessoas querem introduzir dentro da igreja coisas que não são bíblicas, né? Ou pior, né? Coisas que contradizem as escrituras. Né? E aí a gente está diante de problemas muito sérios, né? Como o desafio que a Cleide levantou na semana passada, né? Contando como que as pessoas costumam olhar para a igreja anglicana e ver, né? Entre outros desafios. Cara, nós queremos ser uma igreja cada dia mais bíblica, centrada na palavra de Deus. Tá? Ela é a nossa regra de fé e prática. E aí isso nos coloca diante de um problema duplo, né? Um problema é ser liberal, ou seja, ter uma leitura superficial das escrituras e uma interpretação histórico-crítica que coloca assim, não tem nada a ver isso, aquilo, é porque naquela época era desse jeito, agora não é mais, que não sei o quê, e a gente começa a desprezar os princípios, começa, enfim, ter uma interpretação completamente bagunçada das escrituras. Né? Porque não sabemos ler os princípios, não sabemos que existe coisa ali que é lei cerimonial, judaica, né? Lei, enfim, estética, coisas do tempo, realmente, aplicação de leis civis, mas que existe um princípio da lei de Deus
que está por trás de todas as leis civis que existiam ali no Velho Testamento e tudo mais. Aí quando a pessoa não diferencia isso, começa a colocar argumentos desonestos e que fazem as pessoas, né, que não têm um entendimento bíblico muito sólido desentender mesmo da fé, né? Falar, cara, se comer camarão não é pecado mais, por que adultério, né? Por que o sexo fora do casamento né? Aí, nossa, cara, é mesmo. Então não tem nada a ver, né? Eu posso comer camarão. Aí, quando você vai olhar o significado das coisas e o princípio que existe por trás daquilo ali, né? Que do camarão também tem um significado, tem um princípio que a gente leva a sério, porque o cristão ele precisa se alimentar bem, ele precisa tomar cuidado com a sua alimentação também, né? E Deus estava cuidando daquele povo naquele tempo, né? E livrando eles de um monte de doenças, de um monte de problema que eles iriam enfrentar no tempo e no espaço. Agora, Deus estava separando eles também dos goim, dos gentios, ensinando eles, olha, aqui vocês têm uma nova cultura, vocês têm um jeito meu de fazer as coisas. Tá? E a gente se esquece que muitas coisas em Cristo foram realmente abolidas. Por exemplo, sacrifícios. Não existe mais sacrifícios. Porque Jesus fez o sacrifício, ele é o sacrifício por nós. Né? E existe outra coisa também. Jesus tornou puros os alimentos, aquilo que era cerimonialmente impuro, Cristo torna puro. E no livro de Atos nós vemos isso muito bem na visão tripla que ele dá ao apóstolo Pedro, exatamente para fazer ele entender que Deus estava introduzindo os gentios dentro da fé, né? E que aquilo que eles comiam agora era santificado por Deus. Então, assim, existem leituras realmente desonestas das Escrituras e que bota a pessoa balançada, né? Agora, tem um outro desafio de ser uma igreja bíblica, que é o desafio do fundamentalismo, do qual a gente foge também, que é muito importante, tá? Enfim, fundamentalismo é aquela postura de que eu não acredito na ciência, eu não acredito em nada que não esteja na Bíblia, então se a Bíblia não fala, então eu não acredito, e aí que se dane a ciência, que se dane tudo, eu tô só com a Bíblia e tal, não sei o quê, né? Mas o lance é que não existe para nós, dentro da teologia cristã, e do próprio arcabouço de entendimento bíblico que os apóstolos tinham, e que os pais da igreja tinham, e que a igreja inteira ao longo dos séculos teve, né? Não existe confronto entre a fé e a ciência, porque, enfim, se a palavra de Deus é a verdade, toda verdade é a verdade de Deus, né? Então, se a Bíblia não fala lá sobre alguma coisa que você viu na biologia, ou a Bíblia não fala de alguma coisa que você viu lá na sociologia e tudo mais, isso não significa que você tem que descartar e jogar fora, né? A ciência é bênção, cara. E a Bíblia diz isso, inclusive, né? Que a ciência era uma bênção. As pessoas que eram versados na ciência eram consideradas pessoas sábias, pessoas importantes. Isso era bênção, tá? Esse conhecimento, se a palavra de Deus é verdade, e existe verdade na ciência produzida, ou seja, se a ciência é uma observação desse mundo, de como ele funciona e tudo mais, essas duas coisas se encaixam e nunca vão entrar em contradição. Sabe quando que entra em contradição? Quando a ciência inventa de bancar... A ciência não, né? O cientista, porque a ciência não é um ser humano. Mas alguns cientistas tentam bancar o religioso, né? E tenta puxar, a partir do conhecimento científico, que é limitado, questões existenciais. Por exemplo, de onde viemos, né? Por que nós existimos? Né? Quando o Richard Dawkins começa a falar não existe sentido na vida, porque você observa aqui e ali e tal, não sei o quê. Cara, você observa aqui, ali e ali, e entende que existe um Deus que criou isso aqui e ali, existe um sentido, existe um propósito nessas coisas sim. Né? Essas coisas são importantes, foram criadas por Deus. O lance ele está dando um salto de fé, assim como o cristão dá um salto de fé em cima de coisas que ele não pode provar cientificamente, para poder afirmar coisas que ele está querendo afirmar. Né? Por exemplo, o fato de que Deus não existe, né? ou que não existe sentido ou propósito na existência humana, entre diversas outras coisas. Isso é tão religioso quanto dizer, né, que Jesus encarnou, né, e nasceu da Virgem Maria e morreu e ressuscitou por nós.
Nós não podemos provar isso cientificamente, de fato. Exatamente por isso que se chama fé, né? Mas o erro dessas pessoas é acreditar que eles também não estão agindo em fé, porque também estão afirmando coisas que não podem ser provadas cientificamente. O problema é que o fundamentalista ele lida com isso assim, não, eu não quero saber de nada que não seja a Bíblia, nada que não seja bíblico. Se não tiver na Bíblia, então eu não vou fazer. Né? E tem medo desse mundo. E aí ele vive uma vida completamente... E outra coisa, né? Ele vive uma interpretação bíblica inventada e criada por ele, né? Que cristaliza, por exemplo, papéis sociais de gênero, de homem, de mulher, por exemplo, que são lá do século XIX, século XVIII, e arruma um jeito de amarrar isso com a Bíblia e falar que esse é o padrão de Deus para isso e para aquilo e daquilo outro. Não, cara, nós fugimos desse tipo de interpretação e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, assim, é um desafio ser uma igreja bíblica, mas a gente assume esse desafio até o fim. Queremos ser uma igreja bíblica. Somos uma igreja católica, né? Uma igreja que né, de acordo com a tradição católica, que nos legou aí o Novo Testamento, a explicação dos sacramentos, a explicitação, né, dos sacramentos, a definição das doutrinas básicas fundamentais contidas nos credos, né, uma forma de governo eclesiástico, tudo isso veio dentro dessa história com a igreja que é universal, tá? E nós... Oi? Diz aí, Marley. Então, você tocou num assunto interessante aí, inclusive tem a ver com o assunto anterior, né? Porque eu creio que está falando da questão da ciência, né? Eu acho que tudo isso é dom de Deus, né? Sim. O próprio Salomão é conhecido, né, como um baita cientista, né? Porque de tudo ele tinha conhecimento. Exatamente. Então, você está falando questão no tópico anterior, questão da arte, né? Sim. Então, assim, por isso eu entendo que é dom de Deus, gente, né? Você pega a música, né? Eu já vi bandas cristãs aí que já foram recriminadas, né? Porque o pastor não deixou tocar na igreja porque fala que rock é coisa do diabo, né? Então, assim, o diabo não inventa nada, o diabo ele copia as coisas, né? Então, exato. Tudo é dom de Deus, né? Então, eu gosto lá de ouvir as bandas de metal cristão, eu sei que você gosta também. Eu gosto. O problema disso é Deu uma travadinha aí. Então, a questão da ciência é a mesma coisa, né? Eu sou um profissional de ciência, né? Assim, quanto mais você entende as coisas, né, que a ciência mostra, mais admirado você fica com Deus, né? Como é que Deus foi tão brilhante de criar coisas tão perfeitas, né? Então, exato. Você falou aí, tem muita distorção, né? Daquilo que foi dom de Deus, né? Então, a pessoa quer se apegar à Bíblia, mas não quer se apegar ao Criador. Por que foi criado essas coisas, né? Então, realmente, tem muita coisa distorcida, né? Inclusive exato. Na igreja moderna de hoje, né? É aquele lance, né? A Bíblia ela não contém todas as coisas. Ela contém todas as coisas necessárias para a salvação. Mas ela não fala de tudo. E a tradição cristã ensinou a gente a ler 2 livros. O livro da revelação de Deus, escrita, né, que é a escritura onde Deus se revela, né, e o livro da criação. São 2 livros que precisam andar de lado a lado. E o livro da criação ele é conhecido e é explorado por meio da ciência. E é importante demais isso para nós. Não pode ser desprezado hora nenhuma. Isso é uma bênção para nós. Você ia falar mais aí, ô Marley? Eu não sei se eu te cortei. Não, só isso. Ah, tá. Então, gente, o nosso falecido bispo Robson Cavalcante, ele dizia que nós somos uma igreja católica para toda a verdade de Deus, né? E reformada, protestante, né? Para todos os erros do diabo, né? Para todos os problemas que existiram ao longo da igreja. Né? Nós somos uma igreja católica, nós nos consideramos unos com todas as igrejas que confessam
a fé cristã em Jesus Cristo, que creem na Trindade, que creem na própria tradição, né, em tudo que os primeiros concílios ecumênicos nos legaram, né, inclusive os credos, né, apostólico, niceno e tudo mais. E nós somos uma igreja reformada, e sempre se reformando, sempre se atualizando. Né? Nós somos também o resultado da reforma protestante. A gente subscreve aqueles 5 solas, né? Sola Escrituras, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia e Soli Deo Gloria. Né? Nós cremos nisso, nós confessamos isso e consideramos isso assim, base daquilo que nós cremos. Né? E a gente consegue conciliar essas duas coisas, né? Ser católico e protestante ao mesmo tempo. Outra coisa, somos uma igreja missionária. Tá? Nossa missão canônica, inclusive está lá nos nossos cânones, né? É proclamar, ensinar, integrar, servir e se manifestar profeticamente em defesa da integridade da criação e contra as iniquidades dos sistemas deste mundo. Tá? Protestar contra as estruturas injustas da sociedade. Isso faz parte da missão também. A gente entende que a missão não é só evangelismo, mas é se juntar com Deus numa missão que se trata de evangelizar, mas se trata também de cuidar, é um evangelho integral, né, que cuida das pessoas e que cuida da criação também. Isso faz parte da nossa missão. Se você achar que a missão é só converter almas, você está perdendo o foco da missão, porque o Deus que reforma vidas e que transforma vidas, ele estava em Cristo reconciliando consigo o cosmos inteiro, o mundo inteiro, não só mentes humanas. Deus estava em Cristo transformando o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o cosmos, ou seja, o mundo, de tal maneira que ele deu o seu único filho. Ou seja, Cristo vem para redimir toda a criação. Em Colossenses capítulo 1, ele mostra que Deus está em Cristo também reconciliando, reconectando todas as coisas com Cristo. E ele é o cabeça da criação. Né? Há mais do que simplesmente almas se convertendo nesse lance da missão. Nós entendemos missão do ponto de vista da missio Dei, ou seja, é a missão de Deus que ele resolveu compartilhar conosco. E a gente está atuando nessa missão. Se você só evangeliza, a missão ainda não está completa. E claro, tem o outro lado, que é o pessoal que só cuida de obra social. A obra não está completa. Porque a evangelização é essencial nesse processo. Inclusive, ele é o ponto inicial. Né? Se você despreza isso, você está desprezando toda a missão de Deus. Né? Somos uma igreja litúrgica. Né? E todas as igrejas que pensam que não são litúrgicas também. Porque ela tem o seu jeito de fazer. Né? Mesmo as igrejas que não tem lá uma liturgia desenhada. Normalmente, na igreja que eu vim, a liturgia era tão definida que eu lembro como é que funcionava. Tinha uma oração inicial, o cara chamava todo mundo lá para frente, depois era o louvor, depois tinha a oferta e tinha uma música para a oferta, depois da oferta era a pregação, depois da pregação tinha um apelo e os avisos. E por fim, a bênção. Olha só, falei toda a liturgia da minha igreja no passado. E ela falou, se você perguntar, você tem liturgia? Não, não tem liturgia. Na verdade, tem. Né? Então, nós somos uma igreja litúrgica. E a gente leva a sério a beleza do culto e a ordem do culto, né? Dentro dessa liturgia. A gente valoriza a arte do passado e a arte contemporânea, tá? A fim de glorificar o Senhor do tempo. Tá? Somos uma igreja carismática, a gente acredita na atualidade, na contemporaneidade dos dons espirituais, a gente crê em cura, a gente crê em revelação, a gente crê em tudo isso, cara. A gente não acha que Deus cessou os dons ao longo do tempo. Tá? De modo geral, todos os anglicanos creem nisso, embora exista liberdade para um ou outro que acredita que os dons cessaram e tudo mais. A gente não considera inimigo, não desconsidera a irmandade. Por exemplo, com Augustus Nicodemos, né, que é um grande pregador, um teólogo maravilhoso, mas que não acredita, né, nessas coisas. Mas nós, de modo geral, principalmente aqui no Brasil, somos carismáticos. Tá? Somos uma igreja sacramental. A gente enxerga o mundo de uma perspectiva sacramental, ou seja, como um sinal visível da graça invisível de Deus. Porque é nele que Deus se relaciona conosco. Por meio desses sinais visíveis, Deus se relaciona com a gente. Tá? De modo especial no sacramento do batismo e da Eucaristia, né, da ceia do Senhor. Né? E nos ritos sacramentais, no casamento, na ordenação, na confirmação, que é isso que vai acontecer aí nesse próximo domingo.
Somos uma igreja inclusiva, tá? E é claro que esse nome traz um monte de problema para a gente hoje em dia, mas a gente não cessa de dizê-lo. Porque uma coisa é ser inclusivo, né? Outra coisa é sair puxando todo mundo ali para dentro da comunhão e deixando tudo do jeito que está. Não, pelo contrário, nós somos uma igreja inclusiva. A gente abraça todo mundo. Tá? No meio de um tempo, em nosso meio tem espaço para tradicional, para renovado, para quem gosta de batismo por aspersão, para quem gosta de batismo por imersão. Né? Há pessoas, por exemplo, calvinistas e arminianas, do ponto de vista da salvação, convivendo na mesma igreja. Tem gente que acha que Deus predestinou quem vai ser salvo e ponto final. E tem gente que acredita, não, Deus predestinou aquele que ele sabia que ia crer. Véi, tanto faz. Né? Eu tenho uma perspectiva mais calvinista, o outro tem uma perspectiva mais arminiana. Cara, nós convivemos muito bem, porque nos pontos básicos da fé cristã, naqueles credos, nós somos um. Nós cremos nas mesmas coisas. Então, esses aspectos aí, sobre a ordem da salvação, como é que acontece, então, cara, isso é secundário, tá? Naquilo que é essencial, nós precisamos ser unidos. Naquilo que é não essencial, cara, liberdade. E em tudo, o amor. Na nossa igreja, tem pessoas, por exemplo, principalmente pessoas que vieram da igreja batista, por exemplo, tem uma dificuldade, às vezes, com o batismo por aspersão e com o batismo de criança. Né? Criança não crê, como é que ela pode ser batizada, né? E tudo mais. E aí, assim, mesmo depois de explicar qual que é a nossa doutrina a respeito disso, as pessoas costumam assim, cara, eu não estou tranquilo para deixar meu filho ser batizado. Posso batizar ele só no futuro, quando ele crescer? Cara, tranquilo. Né? A gente não obriga ninguém a se batizar e a pessoa continua participando da igreja do mesmo jeito. Tá? Mas só para deixar clara a nossa perspectiva sobre isso, ela está principalmente, cara, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12, né, onde o apóstolo Paulo vai falar com os colossenses. De alguma forma ele resume a teologia dele ali para os colossenses. Né? Ele diz para eles o que ele acredita sobre isso. Né? O pessoal fala, olha, vocês não foram circuncidados, né, com mãos humanas, não rolou uma circuncisão com vocês, mas vocês foram circuncidados no coração, pelo batismo. Aí ele fala assim, isso aconteceu quando vocês foram batizados. Ou seja, qual que é a teologia do apóstolo Paulo e do Novo Testamento, de modo geral, a respeito do batismo cristão? Ele substitui a circuncisão, né, como um método de entrada para o reino de Deus, como um método de entrada para a fé cristã. Ou seja, Jesus ele substitui aquele ato inicial lá que as pessoas faziam uma apresentação. Normalmente nas igrejas evangélicas a gente faz a apresentação, né, só que a gente faz incompleta, porque isso é um rito judaico. Apresenta e, né, corta a pontinha lá do pepeu do neném e aí está feito ali, ele está batizado, ou seja, ele faz parte da aliança de Deus. Você nota que no Velho Testamento a criança entrava para a aliança de Deus e por orientação do próprio Deus. Né? Ele entra para dentro da aliança antes de poder pensar se quer ou se não quer. Né? Ele entra para dentro da aliança e continua caminhando ali. Né? Em Cristo Jesus, Paulo está dizendo que nós não somos circuncidados pelas mãos humanas, uma circuncisão na carne. Nós somos circuncidados no coração. E isso aconteceu em nosso batismo. Ou seja, em Cristo, a circuncisão, ou seja, esse método de entrada para dentro da aliança do povo de Deus, acontece por meio do batismo. Então, todas as pessoas adultas que não tinham sido batizadas, Jesus batizou. E no Novo Testamento você tem vários relatos de pessoas, né, como o carcereiro de Paulo, que creu em Jesus e falou, e aí, cara, como é que nós faz? Crê em Jesus e vai ser salvo tu e a tua casa. E aí a Bíblia diz que Paulo foi lá na casa dele e batizou toda a casa do cara. Né? E não fala assim, exceto crianças. Né? Não fala, batizou toda a casa, todos os adultos da casa. A Bíblia diz que toda a casa do cara foi batizada. Né? Muito provavelmente tinha crianças ali. Né? E se
Se tivesse essa exceção, né, o apóstolo Paulo ou Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele teria feito questão de dizer, não, menos as crianças, claro, né, porque elas não podem ser batizadas. Não, pelo contrário. E quando você vai no escrito dos pais apostólicos, eles vão falar as mesmas coisas. Né? Não a Santo Agostinho falava isso, né? Não podemos negar a água do sacramento do batismo para os infantes e tudo mais, porque a entrada para a aliança de Deus não depende da sua fé, não depende de você acreditar ou não. Você entra para dentro dessa aliança ali igual acontecia lá no Velho Testamento. E é claro, quem já é adulto, né, uma criança foi batizada, entrou para dentro da aliança, ela tem condições de largar essa aliança um dia? Tem. É por isso que a gente cria uma coisa que chama padrinho, para continuar ajudando essa criança a andar no caminho de Deus. E depois você tem a confirmação, que é o dia que essa criança vai renovar os votos batismais que foram feitos por meio dos seus pais e dos seus padrinhos. Olha, eu creio em Deus, no Pai Todo-Poderoso, eu creio em Jesus, eu digo sim para a Igreja de Deus, eu quero andar com Cristo. Né? E para isso que serve o sacramento da confirmação dentro da igreja anglicana, luterana, católica e tudo mais. Né? E quem não é confirmado, logicamente, foi batizado adulto e tudo mais, vai passar pela confirmação também, né? Diante de um bispo e tudo mais. Mas só para dizer qual que é a nossa teologia a respeito disso e por que às vezes nós temos alguns problemas, algumas questões relacionadas a isso. Né? O batismo, às vezes, é um desses problemas. Mas a gente convive no meio do mesmo jeito. Por exemplo, depois de tudo isso, a pessoa diz, cara, eu não consigo batizar minha criança. Velho, tudo bem. Vamos caminhar junto, louvar a Deus junto e continuar caminhando na igreja de Deus juntos, participando da mesma igreja, mesmo sem ter ou concordância ou uma confiança total nessa teologia. Ninguém é obrigado a ser aliancista, né? Assim como ninguém é obrigado. O batismo tem que ser por imersão. Se o pai acha que a criança tem que ser batizada por imersão, ou a pessoa não acredita num batismo que seja por aspersão, a gente vai batizar por imersão. O lance é que, de acordo com os nossos cânones, não pode faltar o elemento visível, que é a água, que é a representação do sinal da graça invisível, né? Que é a lavagem do seu coração, é a circuncisão que é feita pelo Espírito Santo dentro do seu coração. Tá certo? Ô Jânio. Fala, Marley. Esse assunto aí, né, ainda me causa bastante... tem certas dúvidas, né, com relação a isso aí. Sim. É porque eu entendo também que o batismo, ele passa por um processo de ciência da pessoa, né? Uhum. É o meu modo de entender, né? Sim. Eu sou ex-batista, né? E esse eu vou lá também, então... a ideia é que a gente já absorveu, né? Mas Sim. assim, é porque... Estou tentando lembrar a palavra que eu não tô lembrado da citação, mas quando fala que se você crer e for batizado, né? Uhum. Então, a sequência lógica dessa linha de raciocínio, você está passando por um processo de ciência, né, da questão, né? Então, se você crê, né, e depois for batizado, tá? Então, a pessoa, ela tem um conhecimento próprio do que está acontecendo, né? Imagino assim, né? Não sei se o meu entendimento pode estar certo ou errado, mas o que eu quero dizer é que isso está passando por um processo de conhecimento da pessoa do que está acontecendo, né? Então, ela creu, ela se arrependeu, né? Ela viu que o caminho dela seria outro, né? E foi batizado, como se fosse uma consequência. Né? Então, no meu ponto de vista, né? Isso deveria passar por um processo de ciência da pessoa, né? Do que ela é, né? Do que ela precisaria, né? Para ter uma nova vida, né? Eu estaria, na verdade, no processo de arrependimento e seguidamente, né, o batismo, né? Então, assim, essa é uma ideia que eu tenho em mente, né? E aí eu gostaria de trazer para você essa dúvida, né? Sim, sim. Não, isso aí sem problema nenhum. E é claro que mesmo mesmo tendo explicações e tudo mais, você falar, não concordo e tudo mais, você não tem problema nenhum, assim, para a gente poder andar junto, poder caminhar junto na fé, né?
a gente não vê esse texto como se fosse como se fosse a ordem dele sendo doutrinária. Hã? Ixi, travou aí um pouquinho. Voltando aí. 16. Isso. Jesus falando, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, né, será condenado. Ou seja, Jesus colocou ali uma condição até de dependência da salvação para crer. Né? Agora, se você vê se você pegar esse texto como normativo para a ordem da salvação, por exemplo, uma criança não pode ser salva. E alguém que não tem capacidades mentais definidas ali, por exemplo, não pode ser salvo. Porque ele não crê. E o critério de Jesus é crer. Ou seja, segue-se necessariamente que Jesus está falando para adultos. Olha, eu estou chegando aqui com o reino de Deus e estou trazendo para vocês. Quem crê, né, e for batizado, porque precisa ser batizado também, né, ele tá botando o batismo como parte dessa obra, né, da salvação. E é claro, se uma pessoa é adulta, antes de se batizar ela precisa crer. Porque não adianta nada eu pegar um adulto, sair na rua aí aspergindo ou jogando gente na piscina e falar, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não adianta nada. Por quê? A pessoa precisa crer primeiro, realmente, para depois ser batizada. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Tanto na Igreja Católica, anglicana, presbiteriana, né, todas as igrejas que costumam batizar crianças, quando vai se tratar de um batismo de adulto, ele só pode ser batizado após crer. E essa ordem não muda no caso das crianças, por exemplo. Ela não está em condição de crer quando ela é um bebê, né? Mas ela vai ter que crer depois. Se ela não crer e viver uma vida de adulto desconectada do batismo que ele teve, não vai fazer sentido nenhum, né? Ela não é salva simplesmente porque ela foi enfiada ali dentro da água e tudo mais, né? Nós batizamos para introduzi-la na aliança, mas ela precisa permanecer. Então depois ela precisa fazer a confissão, precisa crer nela, o evangelho precisa ser exposto para ela. Então assim, a gente diz nenhum nem outro, né? Nem só o batismo, que as pessoas acham, foi batizado, tá tudo bem. Pode matar, pode roubar, pode fazer o que quiser que tá salvo. E nem o fato de só crer, não precisa ser batizado, né? Então a gente evita esses dois extremos aí. Mas por causa do caso das crianças, por exemplo, a gente não vê esse texto, e das pessoas que não têm capacidade de crer, né, capacidades mentais, a gente não vê esse texto como definidor assim, do método de entrada para o reino de Deus. Mas é claro que tem as suas as tréplicas, as réplicas e tudo mais, argumentações nesse ponto aí. É todo um processo e tal para a gente... vai depender muito de uma perspectiva a respeito do batismo, né? E aí algumas pessoas rejeitam assim, falam, essa perspectiva aí que o Jaime está falando é aliancista, né? Compartilhada aí por presbiterianos e luteranos e católicos e anglicanos, né? E já tem uma outra perspectiva que aí já trata o batismo às vezes mais como um símbolo e tal, e aí por batismo ser um símbolo, o importante é crer. Não existe um poder ali no sacramento e tudo mais. Mas, enfim, só para a gente não garrar e não perder muito tempo nesse caso específico, mas só para dizer o que a gente entende desse texto aí e de como que a gente vê essa coisa do batismo e da fé, que são coisas realmente necessárias, precisa andar junto, tanto no caso das crianças quanto no caso dos adultos aí. Somos uma igreja ecumênica, né? Consideramos todas as igrejas que creem em Cristo juntos como parte dessa mesma igreja, né? Ô, gente, se tiverem mais questões aí no meio, pode levantar também, viu, Marli? Qualquer coisa, pode liberar o áudio aí falando também. Fala aí, Cleide. Posso falar só rapidinho? Mas é rápido mesmo. Sim. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu fui católica, apostólica romana, né? Que eu falo católica, apostólica romana. Uhum. Realmente católica, com todos os sacramentos. Participei de tudo. Eu realmente fui católica. Participei, inclusive,
quando veio a renovação carismática, eu estava lá. Uma renovação carismática. Então, assim, eu coroava quando era criança, eu fui católica, apostólica romana. Sim. E fui quadrangular, introduzida no protestantismo pela quadrangular batista, e agora, sim, ainda não coloquei meu nome lá no SIM, mas eu me considero, estou assim, me identificando com o anglicanismo, né? Porque é uma coisa, eu falo com o Marley assim, o que me chama a atenção essa coisa que eu sempre tive lá do catolicismo, que é a referência ao sagrado, esse respeito ao sagrado, você entendeu? Isso eu trago comigo, esse respeito ao sagrado, aos sacramentos, ao sagrado, essa referência que vocês fazem ao sagrado, eu acho isso muito importante, muito importante. Agora, com relação ao batismo, eu falei até uma questão para o Marlon que eu queria falar com você. O pessoal fala muito nas igrejas protestantes, né? Porque Jesus foi apresentado. Mas eu entendo de uma forma assim. Ele foi apresentado, ele era judeu. E foi circuncidado, inclusive, né? Não existia a prática do batismo. Exato. Né? Então, a forma que se usavam naquela época era apresentar a criança diante de Deus. Exato. Não é isso? Então, quando Jesus veio, ele veio revolucionando tudo isso. Né? Até mesmo isso. Então, a forma de se apresentar a criança a Deus e falar que você vai andar com ela no caminho, que você quer trazer ela para junto dos sacramentos, é o batismo na igreja, igual a igreja católica usa, e você não tem problema nenhum com isso. Porque eu vejo isso também como um contexto histórico. Na época de Jesus não tinha. Uhum. Né? Então, era uma prática dos judeus, de apresentar a criança. Né? A apresentação era para a circuncisão, né? Exatamente. Então, eu vejo com Jesus, eu entendo assim, essa nova prática. Em vez de a gente fazer aquela coisa que eles faziam, a gente faz a prática de lá. A gente batiza, asperge a água na cabeça da criança, demonstrando que você quer introduzir ela no mundo cristão, né? Exato. E quando ela estiver adulta, porque, olha para você ver, só uma observação rápida. Você acredita que na minha mãe, quando foi para a Universal, minha irmã, ela já era batizada na quadrangular e batizou umas 2 vezes na Universal, porque eles acham que pecou, assim, quiser batizar... Tinha que batizar de novo. Ela já batizou umas 3 vezes, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, sabe? Inclusive, uma coisa que a gente não faz é rebatizar ninguém que tenha sido batizado corretamente, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exatamente. Porque tentar anular algo que foi feito em nome de Deus. Mesmo que seja um ministro, pecador e tudo mais. Enfim, ele está agindo ali em nome de Deus, e Deus recebe aquilo ali e realiza, né? Esse sacramento, batiza a pessoa. Uma coisa que eu penso muito sobre essa coisa de entender, de crer e entender. Eu fui batizado com 10 anos de idade, na Igreja Batista. Eu precisei passar pela classe de catecúmenos, né? Que era meio que o catecismo, e responder algumas perguntas. Só que, 10 anos depois, eu tinha uma compreensão do batismo, do evangelho e de tudo mais, muito diferente daquilo ali. E se dependesse de eu ter uma crença correta na época que eu fui batizado, eu tenho minhas dúvidas se o batismo valeu ou não, né? E eu tinha crise sobre isso, eu pedi vários pastores para orarem por mim, porque eu tinha crise com o meu batismo, porque eu não entendia direito quando eu fui batizado. E aí depois, aquela crise toda e tal, tudo mais. Quando eu fui entender essa doutrina da aliança, e essa substituição da circuncisão pelo batismo, meu coração quietou. Falei, graças a Deus. Sabe, o sacramento aconteceu. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não preciso ser batizado de novo. E isso, no caso do adulto, é a mesma coisa, porque ele entende o evangelho ali, crê, é batizado. Depois de 10, 20 anos, ele vai entender de uma forma tão mais profunda que ele vai falar assim, cara, na época que eu não entendi nada disso, eu estava entendendo errado. Né? Então, o nosso entendimento da fé e do evangelho vai aprofundando, a gente vai aprendendo cada dia mais. Né? Então, assim, sobre ser ecumênico, eu acho que não tem nenhum problema aí na cabeça de vocês. Né? O nosso ecumenismo é com todos os que creem nesses mesmos artigos de fé, né? Que são praticamente os 4 primeiros concílios ecumênicos da igreja, indivisa, né? Quando não existia igreja católica, igreja ortodoxa, igreja reformada, não existia nada disso nessa época, né? E a gente ora junto com Cristo, né? Que todos sejam um, para que o mundo creia. Somos uma igreja evangélica,
né? A ênfase do anglicanismo é a proclamação do evangelho de Jesus. Por isso somos evangélicos, tá? No poder do Espírito Santo, mas não desligado da vivência do evangelho na santidade pública. Isso é uma reivindicação dos evangélicos no século XVIII, quando o movimento evangélico surgiu, tá? A igreja estava muito presa nas tradições, na liturgia e tudo mais, e aí nascem os evangélicos. E a ênfase deles era: eu preciso viver o evangelho na vida, não só na igreja, né? Eu preciso dar testemunho do evangelho o tempo inteiro, né? E outra coisa, eu quero ser bíblico, eu quero que a minha vida seja pautada na palavra de Deus, né? De acordo com a palavra, interpretando essa palavra a partir da tradição histórica que nos foi legada aí pelos apóstolos e pelo próprio Cristo, né? Mas também com a faculdade da razão. Razão é uma coisa importante para os evangélicos, né? Da qual Deus dotou cada um dos seus filhos ao longo da história. Glória a Deus! Finalmente chegamos, cara, nessa igreja. E aí eu vou falar por mim mesmo, não vou usar mais o data. Não vou usar mais o programinha aqui que eu estou usando. Vou voltar aqui para nossa tela, né? O que a âncora é no meio disso tudo, gente? Nós somos uma igreja, a âncora assim, né? Até então nós somos âncora. E aí eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Temos 2, 3 pessoas aqui que são necessariamente aqui da comunidade. Mas olha só, nós temos uma missão, inclusive, de mudar a nossa identidade, dar o nosso nome e tal, porque dentro da igreja, da igreja âncora não vai existir mais essa coisa de franquia. Então, igreja âncora daqui, igreja âncora de lá. O Eric decidiu, nós voltamos do nosso sínodo esse ano, da organização lá de todos os bispos e pastores da nossa igreja, não ter isso. Então, cada igreja, né, a Metamorfose vai continuar com o nome Metamorfose, não vai se chamar âncora, né? Graças a Deus, porque já tinha uma identidade própria e tal, e mudar ia ser muito difícil, né? E a nossa igreja, que já nasceu como âncora em 2017, nós vamos até mudar isso. Mas nós vamos continuar com o conceito âncora de igreja, tá? E o nosso nome vai ser... se vocês contarem que eu dei esse spoiler para alguém, principalmente quem conhece o Marcos aí, por favor. Nosso nome vai ser Estação, tá? Estação Casa, mais especificamente. Essa identidade urbana, né, de estação, e mineira de casa. E nós vamos continuar com o conceito âncora de igreja. Qual que é o conceito âncora de igreja? O nosso público é um público que está viajando na vida. São pessoas que, até no conceito pejorativo, né? Esse cara tá viajando, né? E eles precisam de uma âncora, né? Eles precisam parar de ir de um lugar para o outro, precisam jogar uma âncora e se firmar. A ideia de estação é a mesma coisa, né? São pessoas que estão viajando e precisam finalmente chegar na estação. Mas não é qualquer estação. Sacou aí, né, Neemias? Não é qualquer estação. Você precisa chegar na estação final, na estação que é a sua casa, né, finalmente. Uma estação que é casa. E o conceito âncora de igrejas é esse. Que as pessoas encontrem finalmente a sua casa. Pessoas que estão viajando na vida, sabe? E para fazer isso, a gente conta com uma liturgia onde a gente não abre mão da estrutura litúrgica, da estrutura da liturgia cristã que existe desde os séculos, desde o primeiro, segundo século, já existe essa tradição, o jeito de se fazer um culto, né, com intercessão pelo mundo, com ceia do Senhor, com oração, com leitura bíblica, aquela coisa toda, um ato penitencial, tudo isso é importante para nós. Mas a gente realiza isso na linguagem do povo, na linguagem das pessoas que nos conhecem, das pessoas que se aproximam de nós. Então isso tudo precisa ser atualizado. Tá? A nossa música precisa ser contemporânea, né? Ou contemporaneizada, né? A gente pega muita música do cantor cristão que a gente adora, né? E transforma, faz uma versão nova, porque eu não tenho que sacralizar o órgão, né? E ter que tocar essas músicas tudo no órgão porque ela foi criada no órgão na época. Não! Toda tradição, na época em que foi criada, ela era uma inovação, né? Então, o que nós fazemos hoje é isso, inovar, atualizar a linguagem,
Pra gente não ficar fazendo aquele culto lá só lendo o Locke o tempo inteiro, né? Ficar lá, o Locke. Ó Senhor, perdoai as nossas ofensas. Senhor, fazer isso e fazer-nos instrumento da tua paz. Não, cara. Nós queremos transformar isso em uma linguagem que afete o coração das pessoas. Tá? Então, a gente procura atualizar palavras, o jeito de falar, enfim, a linguagem, o jeito de se relacionar com as pessoas o tempo inteiro. Enfim, nós somos uma igreja culturalmente contextualizada, tá? E liturgicamente contemporânea. A gente não abre mão do litúrgico, mas tem que ser contemporâneo. A gente prioriza pessoas ao invés de estruturas e regras humanas, tá? Isso é essencial para nós. Se a estrutura atrapalhar a nossa relação com as pessoas, a gente abre mão da estrutura, né, e das regras humanas para priorizar pessoas. Tá? E a gente busca excelência e a beleza, né, nos nossos ministérios, no nosso trabalho, né, naquilo que a gente faz nas nossas celebrações. Né? E somos uma igreja que procura gerar membros apaixonados com Jesus. O alvo da nossa igreja, o alvo da Estação Casa é gerar nas pessoas o amor por Jesus acima de tudo. Porque quando você estiver amando Jesus acima de todas as coisas, você vai começar a amar o seu próximo como a você mesmo. E aí você vai ter uma visão política baseada em Jesus. E todos os seus amores vão ser permeados por Cristo. E aí você vai viver uma vida equilibrada. Esse é o nosso alvo. Qual é o nosso alvo de igreja? Aprender a amar Jesus. Porque amar Jesus, se relacionar com Ele, é vida eterna. Jesus disse para o Pai na sua oração sacerdotal, né? Que eles conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus, o Messias, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, né? A vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus, o Messias, a quem enviaste. Nós precisamos conhecê-lo. Esse é o nosso alvo como igreja, tá bom, gente? E os nossos valores, cara, nós não estamos na igreja para ser servido. A gente veio aqui para servir a família na fé. A gente está aqui para servir as pessoas e servir o mundo, né? A gente pertence uns aos outros. E a gente junto vai lutar contra várias tempestades, vamos lutar isso junto, tá? E com amor a gente respeita os limites uns dos outros, com muito respeito, com muito amor, né? As limitações, e a gente supera as limitações que a gente tem. Para quê? Para que a gente possa andar junto. A gente precisa enfrentar limitações que a gente tem também, né? E o que a gente recebe, a gente distribui. Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu te damos. Essa é a oração que a gente faz depois de todo ato, né, da ceia, do ofertório, né, tudo que a gente faz ali. De graça recebemos e de graça damos. Tá? Enfim, onde que a gente está hoje, gente? A gente tem um espaço próprio da igreja, finalmente chegamos no centro da cidade. Vamos fazer uma confirmação de pessoas, estamos precisando limitar ao máximo o número de pessoas, porque não está cabendo já no espaço novo. Imagina, cara. Deus está abençoando imensamente essa comunidade. Começou em 2017 com 8 pessoas na casa do irmão Lucas e hoje está mais de 40 pessoas no entorno que têm participado, e de membros eu nem lembro mais o número de membros que está aí. Mas Deus tem abençoado infinitamente, a gente tem sido muito gratos a Deus. Né? Tem GRs em funcionamento, né? Grupos de relacionamento, ministérios estruturados, né? O Ministério de Comunicação que está com o nosso irmão Marcos, o Ministério de Louvor que está com o nosso irmão Tachinha, o Ministério de Acolhida, né? Que parou e agora vai voltar novamente nesse culto de agora. Enfim, a gente tem metas. A gente quer ter cursinho pré-vestibular, quer ter ação social na igreja acontecendo, né? Alfabetização de jovens e adultos, ajudar pessoas a entrar no vestibular. A gente quer fazer isso como igreja, ajudar pessoas a pagar suas contas, já é um ministério que está acontecendo, né? Enfim, aula de música, frente social e política também, de combate às estruturas injustas da sociedade. Isso tudo faz parte do nosso horizonte, aquilo que a gente quer construir juntos, né? E tem encontros regulares aí de homens, de casais, de mulheres, encontros de jovens, né? Porque eu tô percebendo que a cada dia eu tô ficando menos jovem, e aí tem uma galera muito mais jovem do que eu que tá querendo fazer grupo de jovem na âncora. Aí quando fala, não, fazer grupo de jovem, eu falo, como assim? A igreja é toda jovem, né? Aí o pessoal fala, você tá esquecendo seus cabelos brancos aí, que você já tá nos seus 33 e tal.
Enfim, tem gente mais jovem que eu, então com o tempo vai ter grupo de jovem também aqui nessa igreja. Enfim, tem uma juventude integrada, cara, da diocese toda, tem um negócio muito massa acontecendo, um encontro de homens, de mulheres, de casais. Enfim, cara, nós estamos correndo atrás disso e vivendo. Então, assim, você que quer participar disso com a gente, seja muito, mas muito bem-vindo, bem-vinda. Nós somos gente aí de perto e de longe, únicos e diversos, né? E a gente encontrou água limpa e a gente se acampou em volta dessa fonte e aqui a gente sente cheiro de vida. Então, a gente convida todo mundo, vem viver com a gente. A nossa coragem para seguir, ela vem do amor, tá? E crescer não apavora quem está no amor. A gente quer crescer como igreja, tanto nos nossos atos de justiça, quanto no número também. A gente quer crescer. E crescer não apavora quem está andando em amor. A gente quer viver em amor. Nós somos uma igreja da mesa e queremos continuar sendo essa igreja de mesa. A gente tem esperança. E é porque ele vive que nós podemos crer no amanhã. Tudo é dele, por meio dele, para ele. E dele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Esse é o nosso propósito, sabe? Essa é a nossa igreja. E agora eu quero abrir para vocês, caso vocês queiram falar alguma coisa, dizer algo aí, fiquem à vontade, gente. Ou dúvida que tiverem aí ao longo dessa nossa caminhada juntos, fiquem à vontade para apresentar aí. Tinha até algumas coisas que eu coloquei aqui para lembrar, mas eu acho que eu já contemplei tudo enquanto eu estava falando. Sacramentos, orações prontas, não sei o que, arte... perfeito. Já contemplei tudo aqui na minha fala. Enfim, gente, alguém quer comentar, completar alguma coisa aí? Eu quero, Jaime. Vocês estão me ouvindo bem? Diz aí, Natan. Então, boa noite a todos. Boa noite. A Ananias me convidou, né, para participar. Eu vim já com alguns pré-conceitos, né? Eu sou de raiz pentecostal, então tudo que eu já tinha ouvido da igreja anglicana era um pouco diferente do que eu conheci aqui. Inclusive, quando você falou sobre a mística e tal, eu me surpreendi muito, que eu imaginava que vocês eram sensacionistas e tal. Então, eu queria até saber se a igreja surgiu já com o carisma, né? Ou se houve uma renovação carismática ao longo e isso foi adotado depois. É uma dúvida que me ocorreu. Quando surge lá o protestantismo, né, na Reforma, nem Calvino, nem Lutero era sensacionista. Esse pessoal era tudo... Eles acreditavam, igual a Igreja Católica acreditava e sempre acreditou, né? Na mística e tudo mais. Né? Você não tinha uma ênfase, por exemplo, na glossolalia, que vai surgir mais depois mesmo. Né? Na língua estranha e tal. Mas eles criam em revelação, criam em profecia, criam tudo isso. Com o tempo, a igreja foi ficando muito rígida. E aí começa uma primeira renovação, que o pessoal chama do primeiro reavivamento, que é o evangelicalismo, no século XVIII. Valorizando a espontaneidade, né, os hinos de conversão, aquela coisa toda, a participação do povo, as emoções sendo colocadas no culto, tudo isso foi importante. Com o tempo, quando veio renovação carismática, isso aconteceu dentro das igrejas evangélicas e também das igrejas mais liturgiconas, aconteceu lá também. Porque esses movimentos vieram ao longo da história para poder resgatar, nunca para criar algo novo, né? Eles resgatam algo que a igreja já tinha. Então o movimento carismático aconteceu dentro da igreja anglicana também. Então o que você tem hoje? Você tem mais ênfases. Há igrejas mais evangélicas, há igrejas mais carismáticas, né? Há igrejas mais ortodoxas, há igrejas mais católicas, mais focadas na liturgia e na tradição. Mas todas elas têm, de modo geral, dentro da doutrina anglicana, a abertura para crer na continuidade dos dons espirituais. Raramente você vê um pastor ou outro que é cessacionista. E quem fala tanto disso que aí todo mundo já sabe, né? Mas aconteceu realmente um movimento carismático dentro da igreja anglicana, junto com a igreja católica, inclusive, né? E tem uma relação muito grande ali. Mas aí, não sei se contemplou aí, se respondeu. Acho que deu, né?
Johnny, Glaze. A minha pergunta era mais sobre o dia do sim mesmo, se vai ter alguma preparação especial no dia. Ah, tá. Ah, sim. Caras, eu vou passar para vocês a liturgia do dia do sim, que tá no Loki. Só para vocês entenderem, é possível que o Bispo Márcio mude alguma coisa em cima da hora, ou crie uma forma mais light de ser, porque tem muita leitura, então ele costuma resumir aquilo ali, né, naquilo que é essencial. Mas eu vou mandar para vocês só para vocês terem uma ideia de como é que funciona e tal. Mas basicamente o bispo vai fazendo perguntas e aí o pessoal vai respondendo de acordo com a fé cristã e tudo mais. Entendi. Massa? Eu vou enviar para vocês isso aí. Ok. Beleza? Marley Cleide, quer acrescentar alguma coisinha aí? A Janaína mandou uma mensagem aqui falando que ela caiu porque estava sem conexão. Tá. Possível você enviar para ela depois o vídeo. Quem? A Janaína. Eu vou mandar depois. A gente está gravando tudo isso aqui no OBS. Para ver a imersão toda. Massa. Massa, gente. Glória a Deus. E vai cair a chamada. Tá chegando no fim. Vamos orar então? Gente, não vai dar tempo. Será no sábado, estamos ansiosos. Gleice, nós vamos chegar aí, vai ser bênção. Gente, a paz de Deus habite ritamente conosco, em nome de Jesus. Vão na paz de Cristo, sejam fortes e corajosos. Amém, galera. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Amém, aleluia. Tamo junto, gente. Deus abençoe vocês.